SAF, investimento milionário para 2024? Conversamos também com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e traremos informações sobre o reconhecimento do título de 1937, assim como o técnico Luiz Felipe Scolari, em exclusiva, que tem realmente uma meta pessoal para a Libertadores deste ano. Vem comigo, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação. E você que está chegando no canal Bicagalo pela primeira vez, peço que acompanhe esse vídeo até o final. É conteúdo sério, credibilidade, com respeito a você, caro web espectador. Antes da gente seguir, eu peço encarecidamente que vocês deixem o seu like. Faça esse gesto de amor, de carinho com a gente. Deixe o like porque é com o seu like que nós vamos alcançar voos mais altos. Vamos então falar sobre a SAF. É um assunto que, antes de trazer aqui no canal Bicagalo, eu apurei com várias fontes, eu quis estudar o assunto, eu quis entender quais são as nuances da SAF do Atlético e talvez algumas das informações vocês até já saibam, mas outras serão certamente exclusivas aqui do canal Bicagalo. Quando a gente fala sobre SAF do Atlético, a gente entende que haverá um investimento, um aporte, uma grana. Não haveria sentido em transformar um clube em um clube empresa se este clube fosse, na verdade, lucrativo, se não tivesse dívidas. E aí nós falaremos aqui sobre as dívidas e como a SAF vai investir no futebol do Atlético. Qual será o aporte? Como que vai funcionar isso ao longo dos anos? Será que teremos aí grandes estrelas no Atlético? Será que esses caras realmente farão loucuras para deixar o clube lá no topo sempre? Enfim, primeiro passo em relação à SAF é a quitação das dívidas. Tá? O último balanço que trouxe o próprio Atlético durante a reunião do Conselho Deliberativo é de que hoje o Atlético tem uma dívida estimada em 1,8 bilhão de reais. Desta dívida, 300 milhões de reais vem de empréstimo principalmente de Rubens Menin e Rafael Menin. Ricardo Guimarães também tem uma parte deste dinheiro. Sabemos que a SAF será atleticana, ou seja, composta em sua maioria por empresários atleticanos que desejam investir no clube. Como disse ontem, e o Bruno Musi confirmou aqui no Bicagalo, o investidor norte-americano, ou seja, o Peter Griffin, não está descartado, mas teria um percentual menor dentro desta SAF. Em resumo, 1,8 bilhão de dívida, se tirarmos este valor de 300 milhões com o Ricardo Guimarães, enfim, os 4 R's em geral, cairia a dívida para 1,5 bilhão. Aí viria um aporte inicial, ou seja, uma grana que estes caras estariam investindo no Atlético de 600 milhões de reais. Para onde iriam os 600 milhões de reais? Basicamente, para a quitação de dívida, ou seja, aquela dívida que a gente chama de dívida circulante, a dívida que você tem um prazo curto e um juro muito alto para pagar. Resumo da história, restariam ainda 900 milhões de reais em dívidas que o Atlético teria que pagar. Voltando lá atrás, 1,8 bilhão, 300 de saldo aí com os Menin, Ricardo Guimarães e etc., 600 milhões de aporte inicial, ou seja, restariam 900 milhões de reais em dívida. Estes 900 milhões de reais seriam pagos ao longo dos anos. Em resumo, a SAF do Atlético valeria 1,8 ou até 2,1 bilhão de reais. O problema é que existe uma dívida muito alta, criada desde os anos 2000, com vários presidentes que deixaram uma carga onerosa gigantesca e que essa diretoria assumiu. Se não vier a SAF, não tem solução. E aqui não tem passa-pano para ninguém, não é isso. A realidade é esta, os números estão aqui, nos mostram que há 1,8 bilhão de dívida e que se não tiver a SAF, nada vai para frente. Resumindo, a SAF do Atlético, 75% ficará na mão dos investidores, que terão ainda, dentro dessa SAF, o direito à Cidade do Galo mais Arena. 25% permanece com a associação, ou seja, com o clube. Dos 25%, Labareda e Vila Olímpica estarão aí neste contexto. Para a gente poder fechar esse raciocínio breve, para poder falar sobre investimento aqui, é importante frisar que dentro da SAF do Atlético não teremos um investidor, e sim investidores. Ou seja, a cobrança vai ser rateada, vai ser dividida, o investimento vai ser dividido. Mas, ao longo dos anos, relembrando, 900 milhões de reais serão de responsabilidade da SAF.
E não venham depois SAF e investidores dizerem que não assumiram esse risco. O risco está com vocês. Esse é o ponto principal. O segundo é investimento no futebol. Muita gente pensa que o Atlético seria vendido e teriam aí aportes gigantescos no início, contratações fabulosas de jogadores que estão no exterior, grandes estrelas, nada disso. O objetivo da SAF é ter lucro. E para ter lucro, você tem que ter um futebol lucrativo. Sendo redundante aqui nessa história toda, mas a bem da verdade é que os times que investem muito no futebol não pensam tanto em retorno financeiro. Se observarmos, por exemplo, o próprio Palmeiras, não tem uma folha salarial tão alta. Tem jogadores bons, mas ninguém ali que chame tanta atenção. Basta ver que as estrelas do Palmeiras vieram de equipes, da Série A do Campeonato Brasileiro e não de fora do país. Este é o formato que o Atlético quer seguir. E dito isso, hoje o Atlético, para que vocês saibam, paga de juro e correção por mês 9 milhões de reais. A ideia desse grupo gestor é parar de pagar os 9 milhões de reais de juro e correção, ou seja, vai abater, vai acabar com a dívida. E esses 9 milhões de reais que são gastos mensalmente, sem abaixar um tostão da dívida, seriam reutilizados para a contratação de atletas ou até mesmo de folha salarial. Não o valor integral. Parte deste valor, que hoje é pago para juro e correção, relembrando 9 milhões de reais, seriam transferidos para o futebol. Imaginemos uma circunstância, por exemplo, onde o Atlético teria aí mensalmente um acréscimo nessa folha de 50% dessa dívida, ou seja, um incremento de 4,8 milhões de reais por mês para poder, de fato, investir no futebol, investir em contratação, em salário, seriam pelo menos 4 rookies por mês para poder seguir nessa história. Enfim, eu não sei se isso seria suficiente para manter um bom elenco. O Atlético, relembrando, tem uma folha hoje de 19 milhões de reais, ou seja, a gente incrementaria aí cerca de 4 ou 5 milhões nessa folha. Acho que dá sim para competir de igual para igual com qualquer clube do Brasil. Inclusive, com este valor de acréscimo, o Atlético teria inclusive uma folha maior até do que a do Flamengo. Ou seja, não está tão fora dos padrões. E por fim, a gente consultou uma fonte. Eu vou abrir aspas para essa fonte aqui sobre a SAF, sobre o que vai acontecer no futuro, e me disse de forma breve, abre aspas, não faremos loucuras. Trabalharemos por um Atlético sustentável, sem perder a cabeça por pressões externas. Ou seja, o Galo continuará vendendo atletas, o Atlético terá que formar jogadores para vender no futuro e nada de loucura. Eu, Henrique, penso da seguinte forma: o futebol sim precisa de investimento alto, só que você precisa de diversificar um pouco esse investimento. Ou seja, não adianta você contratar várias estrelas e não ser campeão. Não significa que o dinheiro é o problema. Tem que ter inteligência, tem que ter uma equipe de scout muito boa, muito aprofundada, sabe? A gente vê, por exemplo, um Flamengo revelando mais de 1 bilhão de reais em atletas e o Atlético não revela nada. O Atlético não revela nada. Onde está a categoria de base do Atlético? Qual foi a última grande venda? A última grande venda do Atlético está dentro do próprio clube, que é o Gemerson. Depois dele não veio mais nada. Veio o Caleb, o Alejandro, o goleiro lá que está no Red Bull. Não venderam nada. A verdade é essa, não revelaram nada. Onde está a categoria de base do Atlético? Essa atual gestão tem que tomar muito cuidado. Não adianta ter um progresso financeiro se não investir na base, porque o segredo para o clube brasileiro é investir na base. O Fluminense revela uma bacia de jogadores por ano, o Grêmio revela jogador atrás de jogador, venderam Pedro Rocha por milhões, venderam Cebolinha por milhões, jogadores que não valiam nada. O Atlético não revela. E se continuar assim, não tem solução, não tem SAF que aguenta. Uma folha de 19 milhões, se a gente for colocar aqui um incremento de mais 4, é 24 milhões. Será que realmente o problema está nos atletas que estão no Atlético ou na falta de investimento na base? Eu não sei. Vamos nessa. Eu prefiro esperar aí realmente que essa diretoria, que para mim faz um bom trabalho, continue fazendo, mas que realmente em alguma instância, em algum momento, invista na base. Que a base seja realmente o ponto-chave, a maestria desse Atlético que virá daqui para frente. Assim eu espero. Nós já revelamos excelentes jogadores, me lembro dos anos 90, dos anos 2000,
e daí para frente acabou. Veio o Bernard, veio o Gemerson e acabou. O Bremer, não me venham falar de Bremer que nem jogou aqui no Atlético, nem jogou. Tá? Vamos falar sobre o Sérgio Coelho, que nos atualizou a respeito do título de 1937. Por favor, gente, o like tá baixo demais. O tempo tá passando. Por favor, me ajuda aí. Né? Assim, a gente tenta fazer um trabalho legal e eu conto muito com essa ajuda, com esse carinho de vocês. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito aí também e ativa o sininho de notificação, porque senão você perde conteúdo aqui. Deixa o like, fortaleça o músico aqui. Título de 37, conversamos com o Sérgio Coelho e daqui a pouco tem matéria exclusiva aqui também sobre o Filipão. Vamos falar sobre o sonho do Filipão, meta pessoal dele dentro do Galo, hein? Título de 37, vou abrir aspas aqui, conversei com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, pedi a ele uma atualização sobre o título de 1937. Mais uma vez o Bica Galo, né, buscando direto na fonte, buscando com quem tem informação. Lembrando, Sérgio Coelho cometeu um erro ao falar na CNN que o título estava reconhecido, não está reconhecido, tá? E vou abrir aspas aqui ao querido Sérgio Coelho. Seguimos aguardando, Henrique, a definição da CBF. Infelizmente, sem novidades por enquanto. Resumo da história, o Atlético então espera a boa vontade dos dirigentes da CBF. Eu particularmente já estou quase desistindo desse caso, apesar da força que tem o Sérgio Coelho, da boa vontade que teve em ajudar o Atlético em entender, em fazer um dossiê de quase 40 páginas sobre o título de 37. Parece que a CBF não quer ajudar o Galo, porque entende que se ajudar, porque não é ajuda, é reconhecer, né? Se o Atlético for, de certa forma, favorecido, outros clubes vão buscar a mesma circunstância e isso pode gerar um desgaste gigantesco. Por isso que a CBF coloca o Atlético em banho-maria, tá? A verdade da história é toda essa. Para a gente fechar, Filipão tem meta pessoal na Libertadores da América. Aos 74 anos, conversei com uma pessoa que tem uma relação de amizade com o Luiz Felipe Scolari, me disse que ele está muito feliz em estar aqui no Galo, que ele não esperava isso na carreira dele neste momento, aos 74 anos, e que colocou como uma meta pessoal conquistar uma taça da Libertadores da América aqui no Galo. Lembrando, Filipão foi campeão 2 vezes, em 95 e 97, e foi vice no ano passado com um time extremamente mediano do Atlético Paranaense. E por que não? Né? A gente vai ter um mês aí de treinamento. Sei que muita gente está desconfiada. O Filipão teve só 3 treinamentos até o dado momento. Vamos ter um mês aí de treinamentos e quem sabe o Filipão não consegue chegar ao final dessa temporada com um caneco na mão gigantesco que seria a conquista da Taça Libertadores da América. Acho que se ele conseguir, de fato, Filipão, você pode até encerrar a carreira e ganhar uma estátua aqui no Galo, porque vai fazer história demais. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez estamos aqui batendo ponto. Deixa o like, comente aí o que você pensa a respeito de tudo que eu disse, crítica construtiva, enfim, não importa. Eu quero o seu comentário. E para a gente poder fechar, se você não conhece, o canal Bica Galo tem mais de 325 mil pessoas que passam aqui todos os meses. Anuncie conosco. Temos pacotes a partir de R$200 para você colocar sua marca estampada aqui no meu conteúdo, Marco Jefferson, em nosso Instagram, não importa. Mande para a gente através do e-mail bicagalobh@gmail.com ou através também do nosso WhatsApp. Agora eu perdi o WhatsApp aqui, mas bicagalobh@gmail.com. que a gente vai te responder, vamos trazer a sua empresa para cá e vender. Para fechar a história toda aqui, a Betano está dando 100% de bônus. O que é isso? Se você investe R$20 utilizando o código BICAGALO, você vai ganhar mais 20 na hora. Investiu R$500, tem mais R$500 pingando na sua conta para você apostar no que você quiser na hora. Relembrando, utilize o código BICAGALO, uma palavra só, tudo junto lá no site da Betano, que você vai ganhar o bônus automático. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Te aguardo amanhã, à 1 da tarde. Um beijo no seu coração e eu fui.